Oi meninas, a paz do Senhor Jesus. Tudo bem com vocês, meninas? Hoje eu estou aqui, meninas, muito feliz e quero compartilhar com vocês um pouquinho dessa felicidade. E eu creio que através desse vídeo Deus também vai falar ao seu coração. Sempre no início do ano, meninas, quando é final de ano, né? A gente fica com aquela empolgação, né? De final de ano, fazer nossas metas, nossos planos, colocar diante de Deus, né? E eu, meninas, não costumava fazer isso, né? E esse ano eu fiz diferente. Eu falei, eu vou colocar, eu vou escrever, né, no caderninho minhas metas, meus sonhos. E ter estudado, né, como eu tenho sempre falado com vocês, muito sobre a mente da gente, né, sobre a mentalidade, sobre o que a gente pensa, sobre pensar positivo, né, sobre que tudo que acontece na nossa vida vem, acontece de acordo com os nossos pensamentos, né, daquilo que a gente pensa. Então, meninas, eu falei assim, eu vou começar a fazer isso, né? Escrevi no caderninho aqui na minha agenda, no início do ano, né? Sobre as minhas metas aqui para a loja, né? Que eu queria alcançar. E sobre as metas minhas também eu fiz, minhas metas pessoais também, né? E eu observei, meninas, esses dias, agora, aconteceu algo aqui tremendo na minha vida. E aí eu fui observar na minha agenda aqui o que eu tinha colocado, né, diante de Deus, as minhas metas aqui para a loja. Então, eu tenho feito muito isso, né? Sobre a gente pensar, né? Você constrói a sua vida de acordo com aquilo que você pensa, né? Nós construímos a nossa vida de acordo com aquilo que nós pensamos. E eu, meninas, e eu tive essa mente muito assim na vida financeira minha, uma mente muito de escassez. Por quê? Porque eu fui criada, né? Numa família muito humilde, sem condição financeira. E a gente acaba, eu sou cristã, né? Sirva a Deus, sou cristã. Mas mesmo que a gente é cristã, às vezes a gente acha que a gente não tem crenças limitantes, pensamentos de escassez, né? E eu vivia com um pensamento de muita escassez na minha vida financeira, né? Na minha vida espiritual, eu sempre fui muito de buscar o Senhor. Mas eu orava também pelas pessoas e eu imaginava assim, que só acontecia coisas na vida das pessoas, né? E não na minha. Então aquela mente sempre limitada, com pensamento de escassez, eu sempre ficava falando assim, porque pra mim sempre as coisas é mais difícil. Eu mais meu esposo aqui, nós já passamos por um momento muito de dificuldade, muito difícil nas nossas vidas. E eu sempre vinha assim na minha mente, as coisas pra gente, pra mim é sempre com mais dificuldade, eu não consigo, nada flui, nada dá certo. E ficava assim, né, com esses pensamentos limitantes, de escassez. E eu vendo muito vídeo aqui na internet, meninas, eu cheguei à conclusão, falei, eu vou fazer diferente. Se eu começar a pensar positivo, se eu começar a declarar, né? É isso que os vídeos ensinam, né? Ensinavam para mim, que nós temos que declarar, profetizar nas nossas vidas as bênçãos de Deus, as coisas boas, né? E pela manhã, sempre quando eu acordo, eu fiz esse propósito também, né? Durante o início do ano, um propósito pessoal assim com Deus, de que eu ia buscar mais o Senhor, de que eu começaria a ler a Bíblia, eu quero ler a Bíblia toda. E aí eu olhando, né, na minha agenda, né, onde eu escrevi tudo, eu estou lendo a Bíblia todinha, já tem, já tem mais de sete, eu acho, capítulos que eu tenho lido, assim, constantemente, todos os dias. Eu quero ler a Bíblia toda e eu vou conseguir. E eu sempre começava uma coisa, depois parava no meio do caminho,
começava, depois voltava, aquela coisa inconstante. E aí eu coloquei tudo isso também como meta, né? De eu ser mais constante, de eu ter aquela rotina com mais constância. Tudo que eu vou começar, eu vou terminar, né? Porque às vezes tem umas coisas que eu começava e que eu seguia, mas tem umas coisas que eu comecei e parei no meio do caminho. Então, tudo isso eu coloquei aqui na minha agenda e eu reparando, né? Eu fui olhar esses dias e muita coisa já aconteceu na minha vida, né? Das metas que eu coloquei. Então, eu percebi que é a mente da gente, né? Tudo é a mente da gente, tudo gira em torno da mente da gente. A pessoa que a gente quer ser, a pessoa, aquilo que a gente quer fazer, a gente deve profetizar, né? Palavras boas. Aí eu já acordo pela manhã, fazendo minhas orações. Primeira coisa que eu faço já é acordar, já é buscar o Senhor, ler a Bíblia. Eu coloquei como meta, né? Como um propósito diante de Deus, de eu ler todos os dias dois capítulos, né, da Bíblia. Agora eu estou na passagem de Hebreus. Eu comecei lá de Apocalipse, eu estou já em Hebreus, né, que eu fiz assim. E todos os dias eu leio. Quando não porque são grandes, né, eu quero ler, eu quero estar meditando assim. Então, todos os dias eu já leio a Bíblia, né, os 2 capítulos que eu coloquei como propósito. E tô vencendo cada dia mais, né? E já começo pela manhã, assim, falando, eu sou próspera, eu sou abençoada, tudo, tudo prospera na minha vida, tudo dá certo, todas as portas são abertas em favor da minha vida, tudo acontece para o bem da minha vida, eu tenho saúde, minha família tem saúde, e eu vou falando assim, vou declarando, né? Aí eu vou tirando aqueles pensamentos, né? Que às vezes a gente tem esses pensamentos de escassez. Ah, não, só para as pessoas que dão certo, eu não consigo, para mim tudo é mais difícil, tudo é com mais dificuldade. E não, aí eu estou fazendo ao contrário. Todas as portas estão abertas em favor da minha vida. Eu sou rica, eu sou milionária, eu sou próspera. Eu tenho o Espírito Santo de Deus na minha vida. E vou declarando e vou profetizando, né? Saúde, eu tenho saúde, meus filhos têm saúde, meu esposo tem saúde, minha família, né, tem saúde. Eu declaro que a minha família tem saúde. Eu declaro que todas as portas são abertas em meu favor. Eu declaro que tudo chega nas minhas mãos com facilidade. E eu tenho constantemente, né, desde o início do ano que eu tenho feito isso. Gente, é surreal como acontece. Como tem acontecido assim coisas na minha vida que eu jamais imaginei de viver, que eu jamais imaginei de acontecer em várias áreas da minha vida. E uma das principais áreas da minha vida que era sempre assim, era difícil assim, é a minha vida financeira. A minha vida financeira não destravava. Era aquela coisa assim, eu era manicure antes, né? De eu estar mexendo aqui com a loja. E o salário meu de manicure, quando era um mês mais fraco, assim, eu tirava 2.000 até 2.500, né, por mês. Mas quando era, assim, períodos de festa, que tinha mais movimento, eu tirava em torno de uns 3.000, 3.500, até 4.000 eu já tirei, né? E eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro. Eu não sabia. Nadava, nadava, nadava e tava na mesma coisa. Sempre devendo, não assim de faltar alimento na minha casa. Não, graças a Deus, o Senhor nunca deixou faltar. Mas assim, sempre trabalhando, desesperada, assim, trabalhando naquela correria. Buscava o Senhor, mas era assim, hora eu tava buscando, outra hora eu não conseguia buscar, naquele desespero, naquela ansiedade, a ansiedade tomava conta de mim. Eu vivia num desespero, numa ansiedade, porque eu não sabia, misturava também, não sabia, né?
Nunca fiz isso como eu tô fazendo agora na loja, que é separar, né, o dinheiro, fazer conta separada e separar um dinheiro, um valor que era o meu salário e outro para as coisas das unhas. Nunca fiz isso, né? Então era aquele desespero, o dinheiro tudo misturado. Para mim, o que sobrava eu comprava de material para fazer as unhas, né, tudo. Então era aquela loucura, gente. Eu não sabia o que eu fazia com o dinheiro. E assim, não sabia mesmo, literalmente, sempre devendo. Pagava tudo, né? Dava conta de pagar tudo, mas sempre devendo a mais do que eu ganhava. Por quê? Porque eu não fazia conta de nada, não somava nada. E o que acontece? Vivia sempre naquele desespero, naquela ansiedade, sabe quando você não consegue nem parar para descansar assim? Eu não podia parar, porque eu estava devendo. Eu, eu, e não sabia o que que era. Comprava as coisas, não tinha nada. Sabe quando você vive nessa vida assim? De você comprar e não saber realmente o que que você está comprando, de olhar e você não ter nada. Por quê? Porque hoje eu entendi que Deus nos fez para ser prósperos. Deus nos fez para ter equilíbrio. E o equilíbrio é em todas as áreas da nossa vida. O equilíbrio na nossa saúde, o equilíbrio na nossa vida sentimental, o equilíbrio na nossa vida financeira, em todas as áreas nós temos que ter equilíbrio. E isso foi acontecer agora, olha como Deus é. Deus me tirou lá desse cenário. Deus me fez várias coisas acontecer. Quando veio a pandemia e tal, eu lembro que eu não conseguia, não tinha unha, então eu fiquei assim desesperada, né? Na época desesperada. E eu fiquei devendo muito, várias coisas aconteceu, né? Na minha vida. E Deus me tirou de lá e abriu as portas para mim, né? Está mexendo com loja de roupa. E eu passei a estudar. Aí Deus colocou no meu coração que eu tinha que começar a estudar, que eu tinha que começar a aprender. E foi nesse começar a estudar que eu fiz um curso e lá a moça falava, né, sobre o poder da nossa mente, sobre que tudo que a gente pensa, a gente tem que ter a convicção de que aquilo vai acontecer e pensar só em coisas positivas, né? Declarar coisas boas na nossa vida. E eu passei também a pesquisar muito aqui mesmo no YouTube, muitos vídeos falando sobre a mente, sobre o que nos influencia, né? Ao nosso derredor, o que destrava a nossa vida. Gente, é surreal. Eu estou assim mais tranquila, agora eu estou em paz. E eu tenho feito isso, só declarando coisas boas na minha vida, só declarando portas abertas, prosperidade, que Deus é comigo e tenho buscado o Senhor constantemente. Eu tenho feito de Deus o meu melhor amigo, tenho criado cada dia mais um relacionamento com Deus tremendo, profundo, porque hoje eu não sinto aquele desespero mais. E olha para vocês verem como é as coisas. Que hoje o meu dinheiro, o meu salário que eu tiro aqui da loja é bem menos mesmo do que eu ganhava como manicure. E hoje o Senhor tem me feito assim enxergar onde eu estava errando e com o pouco que eu ganho aqui da loja, porque eu não tiro muito, por quê? Porque a loja ainda é uma bebezinha e a loja precisa de romper, a minha empresa precisa de crescer. Então eu vejo, eu já tenho a visão lá na frente. E antes não, eu misturava tudo. E hoje com menos do dinheiro que eu tiro aqui pra mim, né? Claro, meu esposo fica com a responsabilidade, né? Que nós somos unidas nessa parte e combinamos assim, porque eu não posso tirar muito da loja, até a loja crescer e se manter, né? Conseguir se manter sozinha. E hoje eu ganho menos e faço muito mais coisa do que eu fazia lá atrás, do dinheiro que eu tirava lá atrás, que não dava pra nada, ganhava muito mais e não dava pra nada.
Então, assim, e eu estava observando que a meta, né, que eu coloquei na minha loja, que eu queria ter um valor de reserva até final desse ano de 2026. Isso foi no início que eu pus essas metas. Olha, eu escrevi essa meta aqui, olha, tem a data, janeiro, foi no mês de janeiro, ó, dia 20 de janeiro de 2026, que eu fiz todas essas metas aqui para a loja. Que eu queria ter um caixa na loja, um valor, né, de capital de giro, até tal valor, até final de ano, até 2031 de dezembro, tá aqui, ó. Até 31 de dezembro eu queria ter tal valor, esse ano, né, pra eu bater essa meta. E, gente, depois que eu comecei a fazer isso, eu não tinha lembrado disso aqui, ó. Eu não tinha, ó, tá vendo que eu escrevi tudo. Só que aqui meu filho pegou, até burriscou aqui, mas tá aqui a data, dia 20 de janeiro. E era para me bater a meta no dia 31 de dezembro, até o dia 31. Gente, menos de 6 meses, eu já bati a meta do ano. Eu já bati a meta do ano. É surreal, é maravilhoso que Deus tem feito, sabe? E depois que eu passei a ter a mentalidade próspera, depois que eu passei a confiar mais no Senhor, que Ele me fez para vencer, que Ele me fez para dar certo, que as coisas não eram fáceis porque eu não estava na dependência de Deus, eu estava fazendo tudo errado, eu não estava estudando, eu não estava procurando entender sobre finanças. E hoje eu já estudo, hoje eu já procuro entender. Gente, isso melhorou tanto a minha vida profissional aqui na minha loja, quanto a minha vida pessoal. Assim, eu estou fazendo coisas assim que eu nunca fiz. Gente, na minha vida pessoal, com um pouquinho que Deus tem me dado. É bem pouquinho que eu tiro aqui da loja. Depois eu vou gravar um vídeo mais sobre esse assunto para vocês. Qual é o meu salário aqui da loja. Mas é bem pouquinho. E hoje, com essa administração toda que eu faço aqui, que eu consigo tirar o meu salário, eu consigo tirar aqui, né, para a loja, para o crescimento da loja. E no meu pessoal, eu tenho feito coisas que eu jamais pensei de fazer. Meu Deus, eu nunca consegui esses anos todos. Olha que eu tenho 35 anos. Eu nunca consegui guardar um dinheirinho só no banco, na minha vida pessoal. Na minha vida pessoal. E hoje, aprendendo a administrar minha empresa, aprendendo a ter um crescimento, não só a minha loja está crescendo, como minha vida pessoal também. Que eu estou conseguindo administrar o meu dinheiro com pouquinho, sabe? Sabe aquela palavra, aquele ditado, né? Que as pessoas dizem assim, ó, o pouco com Deus se torna muito. E é verdade, gente. Eu nunca consegui fazer uma reservinha financeira na minha vida pessoal. E hoje eu já faço. Hoje eu já faço, meu Deus. Depois disso, sabe? Depois de eu escrever as metas, depois eu começar a ter outra mentalidade, mentalidade próspera, mentalidade abundante. Aí eu falo, eu sou próspera, eu sou abundante. Deus me fez para dar certo. Deus me fez para dar certo. Eu tenho sucesso. E vou profetizando, sabe? Todos os dias eu faço isso. Todos os dias. Já são 6 meses, né? Porque nós estamos mais de 6 meses e pouquinho, tô gravando esse vídeo pra vocês. Hoje é dia 6, né, de julho. Hoje é dia 6 de julho. Então, assim, mas isso aconteceu menos de 6 meses. Menos de 6 meses. E eu queria também falar pra vocês, meninas, que eu estou radiante com algo que aconteceu aqui esses dias, meninas. Hoje é dia 6. Isso aconteceu dia 4. Dia 4 de agosto, agora, né, dia 4. Algum tempo atrás, né, eu sonhei com uma pessoa que me devia há muitos anos atrás, quando ainda eu montei a primeira loja, que eu vendia modinha,
né? Que eu vendia várias coisas. Isso tem mais de 5 anos, acho que tem nem 4. Tem mais de 5 anos que eu abri essa loja, né? Que eu comecei, né? A vender modinha, vendia crop, vendia tudo, né? E eu vendia fiada, assim, para as pessoas. Qualquer pessoa que chegava, eu também não tinha sabedoria. Eu vendia fiado. Então eu tive muitos prejuízos nessa época. Também, assim, não sabia administrar nada, dar prazo curto para as pessoas estar pagando. Então eu tive alguns prejuízos. Só que nisso, antes, alguns meses, deve ter mais ou menos um mês atrás, Deus fala muito comigo em sonhos. E eu sonhei com uma pessoa que me devia nessa época, desde essa época, mais de 4 anos atrás. Quando eu tinha a loja ainda, que eu vendia essas coisas. Me pagando, que a pessoa simplesmente me ligava assim e perguntava quanto que ela estava devendo e me pagava o dinheiro. Meninas, Deus é maravilhoso. Quando foi no dia 4, agora desse mês de julho, Deus tocou no meu coração sim para me mandar mensagem para essa pessoa. Me devia, não é pouco, me devia quase R$ 600, quase 600. Pouquinho para 600. E Deus tocou no meu coração, manda mensagem para ela, cobrando dinheiro, né? Para ela mandar. E, gente, ainda marquei assim, falei, não, o dia que você receber esse mês, tem como você mandar para mim e tal, fulano? É uma moça, né? E eu achando assim, que ela ia falar que mais na frente, né? Que depois ela mandava. Não falava que ela não ia mandar no mesmo dia. E ela pegou e falou assim, não, eu já recebi. Você me manda o valor aí que eu vou mandar para você. Nem que for a metade do dinheiro, eu vou pagar. E no mês que vem eu mando para você a outra metade. Gente, e eu estava olhando, ó, tô aqui com a notinha dela, porque eu não rasguei. Tem a assinatura dela, tem a data. Gente, isso foi dia 6 de agosto de 2022 que essa moça comprou na minha mão. Dia 6 de agosto de 2022. E o que acontece? Ela me mandou a metade do dinheiro. E mês que vem ela vai me mandar a outra metade. Eu tenho certeza que isso vai acontecer. Porque Deus é maior e Deus me deu esse sonho dela me pagando, mandando para mim o dinheiro. E ela foi e me pagou. Gente, faltando, olha, ela comprou dia 6 de agosto de 2022. Ela mandou dinheiro para mim dia 4 de agosto de 2026. Quase 4 anos. Faltando 2 dias para 4 anos. Dia 6 de agosto de 2022, 23, 24, 25, 26. Ia fazer justamente 4 anos. Dia 6 agora, né? Hoje, né? Hoje, aliás, que hoje é dia 6, então ia fazer 4 anos hoje dessa dívida dessa moça. E quando faltando 2 dias antes, né, de dar os 4 anos, ela me manda o dinheiro. Gente, ela só falou comigo assim, me manda aí a notinha de quanto eu estou te devendo. Que eu não tenho condição de pagar tudo, mas eu quero quitar essa dívida aí com você tudo, eu não quero ficar te devendo, porque eu errei com você, eu falhei com você, e eu sei que Deus não agrada, a moça falando isso, e eu sei que Deus não agrada, e eu vou te pagar. E manda seu Pix aí. Mandei pra ela o Pix, gente, eu fui mandando o Pix, o dinheiro foi caindo na minha conta. Então isso é quem? É Deus, é Deus. Eu não imaginaria nunca que eu ia receber esse dinheiro. Gente, uma dívida de 4 anos, quem é que paga uma dívida de 4 anos? Então, isso que é Deus, isso tudo é Deus. Depois que o quê? Que eu comecei a profetizar. Aí vai faltar só um restantezinho, né, que eu pus aqui atrás para ela pagar, e mês que vem ela já vai quitar toda essa dívida. Então isso tudo é quem? É Deus. É só Ele que pode fazer
nós enxergar onde nós estamos errando. Então, sempre que eu tenho pedido ao Senhor, eu tenho pedido dele sabedoria. Eu falo, Deus, me dê sabedoria para administrar minha empresa. Que o Senhor seja o dono dessa empresa. O Senhor é o dono dessa empresa. O Senhor é o dono da minha vida. O Senhor que vai me fazer prosperar. O Senhor que vai me fazer ser abundante. Então, o Senhor é tudo. E eu comecei a declarar, sabe, que todas as portas são abertas em favor da minha vida. Que tudo chega nas minhas mãos com facilidade. Começa a declarar isso, começa a profetizar, começa a pensar coisas boas, começa a colocar, né, dar o comando para a sua mente que você é abundante, que você tem abundância, prosperidade, tem saúde. É surreal depois que eu estou fazendo isso, sabe? Então, eu estou muito feliz e queria compartilhar com vocês, né? Sobre isso que tem acontecido, sobre esse testemunho que eu nunca imaginei de, né, sonhar e depois acontecer em seguida o que aconteceu no dia 4 de agosto. Então, assim, eu falei, eu tenho que gravar um vídeo para as meninas, porque às vezes a gente passa por situações parecidas, né? Às vezes eu tô passando por algo e é isso que vocês já passou ou então está passando nesse momento, né? Então, assim, às vezes tudo está dando errado, é porque Deus, ele quer te colocar na direção certa, né? Porque lá na frente Deus, ele quer te colocar na direção certa. Então é assim, estude, sabe? Uma coisa que eu quero pra minha vida e vou levar comigo agora sempre é estudar. Gente, tem tantos conteúdos de estudo gratuito aqui no YouTube. Eu estudo gratuito. E eu quero, mais na frente, fazer também cursos pagos também. Eu quero um investimento que a gente precisa de fazer. Por quê? Porque através do conhecimento é que Deus vai nos encaminhando ao lugar certo, né? Aquilo que nós estamos errando, Deus faz com que nós alinhamos, né, a nossa rota para seguir em direção do alvo, em direção daquilo que Ele quer para nós. Então, às vezes, não está dando certo. Às vezes, você está atribulada, ansiosa, pensando nos boletos, pensando nas dívidas. Às vezes, você está passando por uma situação financeira, né, que está te deixando sem dormir, sem se alimentar. Às vezes, você está triste, né, passando por alguma situação dessa forma, né, que não está te deixando nem dormir, nem te dando aquela paz, que nós precisamos de ter paz no nosso coração para resolver tudo, com a direção de Deus. Então coloca Deus em primeiro lugar de tudo, por mais que você esteja passando, como eu passei, eu achei que eu não ia sair do vale, né, que eu estava. Então, às vezes, você está passando por um vale que você jamais imagina que você vai sair daquele vale, daquele deserto. Como eu, né? Sujei meu nome. Meu Deus, passei minha gravidez do meu filho muito conturbada, com dívida, com percas da minha família, meus pais, né? Com tanta dificuldade. Sujei meu nome porque no cartão de crédito, como eu tinha a loja, né? A primeira loja, eu embananei toda. Por quê? Porque eu comprei muita mercadoria no cartão, confiando que ia entrar o dinheiro, que eu vendia na notinha, mas que ia entrar o dinheiro e que eu ia dar conta de pagar. E tem pessoas que ficaram devendo, pessoas próximas a mim, família, amigas, pessoas de outras pessoas que eu nem nunca conheci, que eu vendia também para qualquer pessoa, né? Então, assim, fiquei com o nome sujo. Meu Deus, é uma gravidez minha muito conturbada, porque quando você tem dívida, né? Quando você fica com a vida financeira, assim, atribulada, preocupada, sem saber o que faz, sem saber o que vai acontecer. Dívida, meu Deus, dívida é a pior coisa que tem, né? Então a gente não consegue dormir, a gente não consegue se alimentar direito.
E é só boleto chegando, é conta chegando. E assim, a gente vive um deserto que só eu e Deus, né, para saber o que eu passei. Então, até isso, meninas, eu estou quitando o meu nome, né, várias coisas no meu nome. Cartão, né, que eu sujei por causa de mercadoria, as pessoas não pagou, eu não tive dinheiro para pagar. Então, eu limpei o cartão, graças a Deus, né. Limpei ali o cartão pro meu nome limpar, né, limpou o meu nome. Então, várias coisas aconteceram depois de agora que eu estou fazendo isso. Isso tudo é Deus, é Deus. E é uma paz, né? Só de você colocar Deus como primeiro lugar na sua vida, é uma paz que eu não sei explicar, que você consegue resolver tudo assim na paz, na tranquilidade. Então, se você está passando por um momento difícil na sua vida hoje, um momento de tribulação, seja qual área da sua vida, seja financeira, sentimental, na sua saúde, a coisa que eu falo, coloque, faça uma carta para Deus, ou escreve na sua agenda, no caderninho, o que você gostaria que Deus fizesse na sua vida. E comece a trabalhar a sua mente. Comece a ver vídeos, né, que falam sobre a mente, sobre a gente pensar positivo, sobre crescimento espiritual. E antes de qualquer coisa, acorde cedo, acorde, busque a palavra de Deus, busque fazer suas orações, busque a sua comunhão com Deus. Eu sei que momentos difíceis, quando a gente está vivendo momentos difíceis, parece que naquilo que a gente está vivendo não vai passar. Parece que é um deserto que não tem fim, que é uma dificuldade que não tem fim. A gente não vê a solução, a gente só vê os problemas. Como eu via, só conta chegando, só a tribulação e sem o dinheiro para pagar e aquela preocupação, aquela coisa angústia, aquela coisa ruim. Mas quando você passa a profetizando na sua vida essas coisas, palavra de bênçãos, palavra que traz vida, quando você coloca Deus em primeiro lugar, não adianta, gente. A gente tem que priorizar o nosso tempo com Deus. Temos que priorizar o nosso tempo com Deus. Adquirir uma ansiedade, né? Também eu adquiri uma ansiedade, que eu nem sabia o que era ansiedade. Eu fui descobrir que eu tinha ansiedade há pouco tempo atrás. Até minha ansiedade, todas as vezes que eu sentia ansiedade, eu ia pro joelho orar. Todas as vezes que eu sentia ansiedade, eu ia pro joelho orar. Tentei passar no psicóloga, mas eu não consegui, né? Sem condição de pagar, eu não consegui. Aqui na minha cidade é uma enrolação, né? É muita gente na fila, então não consegui. Então eu venci tudo isso de joelho, em oração, em comunhão com Deus, em comunhão com o Espírito Santo. Então é uma paz que eu não sei explicar, que excede todo entendimento. Essa paz, você tem tranquilidade para resolver seus problemas, você tem a certeza de que Deus está te guiando, de que não é você mais que resolve, que você entregou nas mãos de Deus e Ele vai resolver por você. Então é essa certeza, essa convicção, essa paz, essa alegria, você ficar em êxtase por ver as coisas acontecendo assim, por ver coisas que você jamais imaginou de acontecer. E por você ver que é a mão do Senhor, que é a mão de Deus. Então Ele vai te guiar, Ele vai te transformar, Ele vai te levar a lugares que você nunca imaginou. Ele vai te suprir, Ele vai te sustentar, Ele vai te tornar abundante. Ele vai prosperar tudo que você colocar as suas mãos, Ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Ele vai prosperar. Ele vai prosperar porque Ele é Deus, porque Ele é o nosso Pai amoroso, misericordioso, bondoso. Então nós vivemos desse amor. E esse amor de Deus é um amor que não falha, que Ele é rico em perdoar as nossas falhas, nossos erros, nossos pecados. E é isso, é o amor de Deus, é a presença do Espírito Santo de Deus que vai conduzir você, seja em qual situação que você estiver passando. Confie em Deus, acredite que isso vai passar. Coloque pensamentos positivos, pensamentos de bênção.
que quando você vê, você tá com a paz que vem dele, com a alegria no seu coração, que tudo vai fluir, em nome do Senhor Jesus. Então é esse o vídeo de hoje, meninas. Eu queria muito compartilhar com vocês que eu estou radiante com o que o Pai, o nosso Pai Celestial tem feito na minha vida. E eu creio que Ele vai fazer na vida de cada um de vocês, que a luta que você tem passado vai passar, viu? Vai passar. Só você colocar diante do Senhor, tudo vai passar. Em nome de Jesus. Paz do Senhor, maravilhosas!